Bom, gente, voltando agora para fazer exercícios, né, de função trigonométrica sobre os conceitos de soma, adição de arcos e também sobre equação e inequação trigonométrica, que foi o que a gente aprendeu na última aula. Vamos lá, sobre esses três conceitos agora. Se x pertence ao primeiro quadrante, isso é importante, que a gente já sabe os sinais de seno, cosseno, tangente dele, todo mundo positivo. Cosseno de x é igual a 3 sobre 8. Cosseno de x sobre 2. Então, reparem que ele pediu cosseno de x sobre 2. A gente sabe que o cosseno de x sobre 2, ele é igual a raiz de... Vamos voltar lá, ó. 1 mais... Aqui, ó. Opa. Passamos aqui. 1 mais cosseno de x sobre 2. Tem essa fórmula. Então, aqui, ó, nós vamos fazer direto ali a questão direto com a fórmula ali, ó. 1 mais cosseno de x, tudo isso sobre 2. Então, cosseno de x sobre 2 vai ficar 1 mais cosseno de x. Quanto que é o cosseno de x? 3 sobre 8. 3 sobre 8, tudo isso sobre 2. Vamos resolver isso aqui. 1 mais 3 sobre 8, tudo isso sobre 2. Aqui, fazendo MMC, vai ficar 8 mais 3 sobre 8, tudo isso sobre 2. Isso aqui vai ficar 11 sobre 8 sobre 2. Divisão de fração, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. A segunda é 2 sobre 1, fica 1 sobre 2. Isso aqui vai ficar 11 sobre 16. Então, o cosseno de x sobre 2 ficou igual a raiz de... Isso aqui tudo aqui dentro a gente fez aqui separado, deu 11 sobre 16. Então, o cosseno de x sobre 2 fica raiz de 11 sobre raiz de 16. Aqui é igual, né? Então, o cosseno de x sobre 2 vai ficar raiz de 11 sobre 4, que é a nossa resposta. Tá? Então, era só jogar na fórmula. Aqui a gente já tinha o valor do cosseno. Se soubesse a fórmula, fazia. Se não soubesse a fórmula, não fazia de jeito nenhum. Né? Então, vamos seguir. A solução da inequação. Olha só, essa aqui é mais complicada do que as que a gente fez, hein? Mas não tem nada demais, segue o mesmo padrão. O seno... Então, se é seno, eu vou olhar o eixo y. Então, ele quer que o seno esteja entre meio e entre raiz de 2 sobre 2. A gente sabe que aqui é meio, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2. Então, a gente quer que o seno esteja entre meio fechado até o raiz de 2 sobre 2 aberto. Então, aqui aberto, na verdade, meio aberto e o raiz de 2 sobre 2 fechado. É daqui até aqui, ó. A gente quer que o seno vá de... Opa, gente, eu falei que é para fazer o eixo y e estou fazendo o eixo x, que é o do cosseno. Não, é o eixo y, que é o do seno. Então, aqui é meio, raiz de 2 sobre 2 e raiz de 3 sobre 2. Sempre essa ordem, né? São os valores de seno notáveis. Então, vai de meio aberto até o raiz de 2 sobre 2 fechado. É isso aqui, esse intervalo que eu quero. Então, eu traço aqui e aqui, traço aqui e aqui. Quem tem seno meio aqui no primeiro quadrante? 30. No segundo quadrante é o 150. Quem tem seno raiz de 2 sobre 2? Aqui é o 45, aqui é o 135. Então, a gente vai pegar esse intervalo, esse aqui é aberto, esses dois abertos, e esses dois fechados, porque aqui ele quer fechado raiz de 2 sobre 2. Então, vai daqui até aqui e daqui até aqui. Ou seja, nossa resposta vai ser de 30 graus aberto até 45 graus fechado, ou de 135 graus fechado até 150 graus aberto. As respostas estão em radiano. 30 graus em radiano é π sobre 6, menor do que x. O 45 é π sobre 4. Esse do 45 está fechado aqui. O ou ele é representado por união, então por isso que todos aqui estão união. 135 é 3π sobre 4, menor ou igual a x, que aqui é menor ou igual a 135, menor que 150, 150 é 5π sobre 6. Então, a nossa resposta
seria aberto no π sobre 6, fechado no π sobre 4, fechado, não, aqui está os dois fechados, então aqui já não é, tem que ser o primeiro fechado, então a resposta eu acho que é a letra D, ó, porque está aberto no primeiro, fechado aqui no 45, fechado no 135 e aberto no 5π sobre 6, tá? Então essa seria a nossa resposta aí, a letra D, beleza? Questãozinha bem interessante essa aí, né, gente? Tranquilo? Vamos seguindo então, gente. Se x é entre 0 e π sobre 4, ou seja, o x está entre 0 e 45 graus, tangente de x mais cotangente de x é igual a 3, seno de 2x é igual a... É muito interessante que você já veja o que você quer. Eu quero seno de 2x, então eu preciso de 2 vezes seno de x cosseno de x. Essa é a fórmula para seno de 2x. Tá? Não esquece dessa fórmula. Então, fica atento no que você quer. Você precisa de seno de x vezes cosseno de x. Se você tiver o seno de x e o cosseno de x separado, beleza. Mas se você já tiver o seno de x vezes cosseno de x, já te ajuda. Então, tangente de x é seno de x sobre cosseno de x mais cotangente. O que é cotangente? É o inverso da tangente. Cosseno sobre seno de x, que é igual a 3. Fazendo MMC aqui, vai ser seno vezes cosseno. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Cosseno dividido pelo seno vezes cosseno, sobra o cosseno. Então, sobra o seno, na verdade. Então, fica aqui isso dividido por isso, dá seno, que vezes o seno lá de cima fica seno ao quadrado de x. Isso dividido por isso, dá cosseno, que vezes o cosseno ali de cima dá cosseno ao quadrado de x. Eu estou só fazendo aquele esquema sempre de dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, o MMC. E aí aqui em cima deu seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. E a gente sabe que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, pela relação fundamental, é 1. Então ficou seno de x, cosseno de x aqui embaixo, é igual a 3. Se a gente multiplicar cruzado, vai ficar seno de x vezes cosseno de x vezes 3 é igual a 1. Então, o seno de x vezes cosseno de x é igual a 1/3. Então, muita gente aqui faria o quê? Isolaria o seno, viria que o seno é 1 sobre 3 cosseno de x, voltaria lá na relação fundamental, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, e aí acharia o seno, acharia o cosseno, para depois vir aqui. Então, eu estaria perdendo tempo enorme, porque se eu quero o seno de 2x, vai ser 2 vezes seno vezes cosseno. Quanto que é seno vezes cosseno? 1/3. Então, o seno de 2x é 2/3. E acabou aqui a questão. Beleza? Então, muita atenção em relação a isso. Vejam já o que você quer no começo do exercício e vejam se em algum momento, durante as contas, já não é mais fácil você já ir direto no que você quer. Beleza? Se o x está entre π e 3π sobre 2, ou seja, entre 180 e 3π sobre 2, 90, 270. Tá? Então, é um cara do terceiro quadrante. Seno negativo, cosseno negativo, tangente positivo. Isso é importante. Então, a maior raiz positiva da equação. Então, quando eu tenho uma equação igualada a zero e produtos assim, você iguala cada um deles a zero, ou seja, a tangente de x menos 1 é zero, então a tangente de x é igual a 1. Essa primeira equação a gente sabe que a tangente de x que dá 1 é x igual a 45 graus ou x igual a 225 graus, que são os dois que têm tangente positiva, né? E 4 seno ao quadrado de x menos 3 igual a zero, jogo 3 para lá, fica 4 seno ao quadrado de x é igual a 3. Seno ao quadrado de x é igual a 3 sobre 4. Seno ao quadrado de x é igual a raiz de 3 sobre 4. Aliás, o quadrado passa para o outro lado como raiz. Então, já fica mais ou menos raiz quadrada de 3 sobre 4. O seno de x é mais ou menos raiz de 3. Em cima é raiz de 3 menos raiz de 4 embaixo, fica raiz de 2. Fica 2. Então, o seno de x é mais ou menos 3. Mais ou menos raiz de 3 sobre 2. Pode ser mais raiz de 3 sobre 2 ou menos raiz de 3 sobre 2. O importante é dar raiz de 3 sobre 2. Os ângulos que têm seno raiz de 3 sobre 2 ou menos raiz de 3 sobre 2 são 60 graus, 120 graus, 240 graus e 300 graus. Como ele falou que era um ângulo do terceiro quadrante,
Esse cara não é do terceiro quadrante, então é 225 só aqui. E do terceiro quadrante aqui é só o 240. Então é 240 com 225. Ele pediu a maior raiz da equação. A maior foi o 240. Se você não repara nisso aqui, ó, no quadrante, você fala que a maior raiz é o 300. Então 240, quem aqui é 240? 4π sobre 3, π é 180, dividido por 3 dá 60, 60 vezes 4, 240 a nossa resposta, letra A. Beleza? Então, vamos seguindo. Gente, essa questão aqui é aquele tipo de questão que você vai fazendo, vai ver o que dá para ter a lógica e fazer uma continha só no final. Você não vai fazer tudo, você não vai fazer esses negócios todos. Aqui, ó, aqui, ó, o determinante desse aqui vai dar cosseno ao quadrado de 1 menos cosseno ao quadrado de 2. Se você fizer isso aqui, vai dar seno ao quadrado de 1 menos seno ao quadrado de 2. Esse mais esse com esse dá 1. E esse com esse dá menos 1, né? Porque é a mesma coisa, só que sinal negativo. Então aqui vai ficar, ó, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1. Isso aqui, ó, se você tem aqui, eu tenho menos na frente. Isso aqui seria menos cosseno ao quadrado de 2 mais seno ao quadrado de 2. Então isso aqui ficaria 1 menos, isso aqui é 1. 1 menos 1 é 0. Então esses dois aqui, ó, dão 0, né? Então, toda vez que você for fazendo, vai dando 0, né? Vai dando 0. Fez isso aqui, deu 0. Agora vai fazer o do cosseno 3 e 4. O seno 3 e 4. Vai dar 0. E por aí vai. Então, todos aqui vão dar 0. No final das contas, ele pede o log desse cara. Log do S. O S vale 0. A soma disso aqui, tudo aqui vai ser 0. Porque toda vez vai se anulando. E log de 0, isso aqui nunca pode ser 0. Isso aqui é inexistente. Beleza? Então é isso, gente. Esses exercícios que são uma sequência de várias coisas assim, é importante que você faça, entenda a lógica. Então eu fiz só os dois primeiros aqui, eu vi que vai dar 0. E aí todos os outros vão dando 0 também. Então a lógica é que todo mundo vai dando 0. Então você não precisa fazer tudo, tá bom? Seja x um arco do primeiro quadrante, se cosseno de x é igual a 1 sobre 8, tangente de x sobre 2. O que é tangente de x sobre 2? Tangente de x sobre 2 é a raiz de 1 menos cosseno de x sobre 1 mais cosseno de x. Tem que lembrar da fórmula. Então, o cosseno de x é igual a 1 sobre 8. Então, o cosseno de x sobre 2, aqui vai ficar 1 menos 1 sobre 8. Sobre, deixa eu colocar isso aqui um pouco maior, 1 menos 1 sobre 8, sobre 1 mais 1 sobre 8. 1 menos 1 sobre 8, isso aqui vai dar 7 sobre 8. E 1 mais 1 sobre 8, isso aqui vai dar 9 sobre 8. Fazendo aqui, ó, a raiz de isso aqui sobre isso, vai ficar 7 sobre 8, sobre 9 sobre 8. Isso aqui vai ficar a raiz de 7 sobre 8 vezes 8 sobre 9. Divisão de fração, pega a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O 8 cortou com 8, isso aqui ficou a raiz de 7 sobre 9. Então, o tangente de x sobre 2 ficou igual a raiz de 7 sobre 9. Tangente de x sobre 2 vai ficar a raiz de 7 sobre raiz de 9. Isso aqui vai ficar a raiz de 7, não tem jeito, e raiz de 9 é 3. Então, vai ficar a raiz de 7 sobre 3. Essa é a nossa resposta para essa questão. Então, reparem que é só saber a fórmula, né? Tem caído bastante na especialista, por exemplo, essa questão de arco metade, né? Tem que saber a fórmula, não tem outro jeito, né? O seno, vocês têm os senos de x sobre 2, o cosseno de x sobre 2 e a tangente de x sobre 2, beleza? Os valores de x para os quais obtém-se dois cossenos. Ó, o x é um ângulo entre 0 e 180, hein? Só um detalhe, aqui nessa primeira que a gente fez, era entre 0 e 360. Então, eu fiz a circunferência como um todo. Nesse exercício agora, é entre 0 e 180. Beleza, vamos lá. 2 cosseno de x menos 1 maior que 0. Então, a gente sempre arruma isso aqui, né? Sempre deixa o cosseno ou seno isolado. Então, 2
cosseno de x maior do que o menos 1 passa para o outro lado mais 1, o cosseno de x maior que 1 sobre 2. Então, como é cosseno, eu vou utilizar o eixo x. Então, aqui eu tenho meio, eu tenho raiz de 2 sobre 2, e aqui eu tenho raiz de 3 sobre 2. Como é maior do que meio, maior é a direita. Então, é a direita do meio. Então, o meio está aqui, a direita para cá é maior. Então, eu pego aqui e aqui. Quem tem cosseno meio? 60 graus. Aqui no quarto quadrante, quem tem cosseno meio é 300 graus. Então, aqui fica toda essa fatia aqui. Como o exercício falou que é só de 0 a 180, eu vou pegar só a faixa que está aqui de 0 a 180. E a resposta do meu conjunto de solução que está dentro do 0 ao 180 é do 0 ao 60. Então, a minha resposta vai ser de 0 até o 60 graus. De 0 até o 60 graus. Reparem que o 0 ficou fechado, porque o cosseno de 0, né? O cosseno de 0 é 1. E 1 é maior do que meio, né? Então, esse aqui, no caso, é bom dar uma avaliada nesses extremos aqui, nesses aqui, ó, quando eles estiverem no intervalo, tá bom? É bom ficar bem atento e atenta a isso, tá? Então, essa questão seria isso. Então, não teve essa parte. Se fosse na circunferência inteira, eu ainda teria aqui um ou 300 menor que x menor que 360, né? Só que o exercício pediu só de 0 a 180, os ângulos entre 0 e 180. Então, a resposta seria a letra D. O valor da expressão tangente de x para x é um cara do primeiro quadrante e seno de x igual a 1/3. Então, eu quero tangente. Olha, esses exercícios é bom você dar uma simplificada antes, para ver se vai dar uma arrumada. Ó, tangente é seno sobre cosseno. Cossecante parece cosseno, mas é seno. É o inverso do seno. Então, esse aqui fica seno de x sobre cosseno de x. Sobre, aqui eu vou fazer MMC, vai ficar 1 menos seno de x sobre seno de x. Bom, isso aqui vai ficar seno de x sobre cosseno de x vezes seno de x sobre 1 menos seno de x. Então, acabou que não simplificou nada. Então, se não simplificou nada, é mais interessante, então, você fazer do jeito que está aqui, porque senão vai dar muita conta aqui. Então, para eu ter a tangente, eu preciso do seno e do cosseno. Aí eu vou usar a relação fundamental. Então, eu vou até apagar o que eu fiz ali em cima, porque não deu certo, tá vendo? Eu fiz um teste para ver se ia cortar as coisas, se ia facilitar para mim, não facilitou. Então, eu vou apagar. Então, esse cara é do primeiro quadrante, né? Que é entre 0 e 90. Então, eu sei que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. O seno vale 1 sobre 3. Isso aqui é um dos exemplos que mais caem, né? Vocês já viram, né? A gente já está cansado de saber que vai dar 2 raiz de 2 sobre 3, né? Então, isso aqui ficou 1 sobre 9, mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, o cosseno ao quadrado vai dar 8 sobre 9. O cosseno vai dar mais ou menos raiz de 8 sobre 9, que dá 2 raiz de 2 sobre 3. Como no primeiro quadrante, vai ficar positivo 2 raiz de 2 sobre 3. Então, a tangente é o seno sobre o cosseno. O seno é 1/3. O cosseno é 2 raiz de 2 sobre 3. Vai ficar 1/3 vezes 3 sobre 2 raiz de 2. Ficou 1 sobre 2 raiz de 2. Vou racionalizar. Vai ficar raiz de 2 sobre 4. Então, esse é o valor da tangente, raiz de 2 sobre 4. Cossecante, a cossecante, ela é o inverso do seno. Então, é 1 sobre o seno. Então, é 1 sobre 1/3. Então, é 1 sobre 1 vezes 3 sobre 1, que dá 3. Então, agora fazendo os valores, a tangente é raiz de 2 sobre 4, sobre cossecante, que é 3 menos 1. Isso aqui vai dar raiz de 2 sobre 4, sobre 3 menos 1 é 2. Divisão de fração, repete a primeira, raiz de 2 sobre 4, vezes o inverso da segunda. A segunda aqui é 2 sobre 1. Então, vai ficar 1 sobre 2, vai ficar sendo raiz de 2 sobre 8. Nossa resposta, letra D. Beleza? Então, vamos lá, gente. Próxima questão aqui
Seno de alfa 2 sobre 3, seno de 2 alfa. O que é seno de 2 alfa? Seno de 2 alfa é 2 vezes seno de alfa cosseno de alfa. Então, eu tenho seno, que é 2/3, eu preciso do cosseno aqui. Então, eu sei que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. O seno é 2/3, 2/3 ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, isso aqui ficou 4 sobre 9, mais cosseno ao quadrado é igual a 1. O cosseno ao quadrado vai ficar 1 menos o 4 nonos, que vai dar 5 nonos. O cosseno vai dar raiz de 5 sobre 3. Inclusive, eu já fiz a raiz e já deixei ela positiva, porque o seno é o ângulo é do primeiro quadrante. No primeiro quadrante, o cosseno é positivo. Agora, para fazer o seno de 2 alfa, é 2 vezes o seno de alfa, que é 2/3, vezes o cosseno, que é raiz de 5 sobre 3. Isso aqui vai ficar 4 raiz de 5 sobre 9. 4 raiz de 5 sobre 9. Então, se eu queria aqui o cosseno, eu primeiro fiz... Aliás, se eu queria o seno de 2 alfa, eu precisava do seno e do cosseno. Eu já tinha o seno. Pela relação fundamental, eu calculei o cosseno. Lembrando que eu tenho que analisar o sinal. Analisei o sinal, já joguei na fórmula aqui e achamos o valor do seno de 2 alfa. Sejam A e B arcos do primeiro quadrante, A mais B é igual a 90. Então, cosseno de A menos B em função de B é igual a... Olha só, A mais B é igual a 90. Tá, beleza, eu quero cosseno de A menos B. Isso aqui vai ser cosseno de A menos B, é cosseno de A, cosseno de B, mais seno de A, seno de B. Quando ele me fala que A mais B é igual a 90, ele fala que A e B são complementares. O que quer dizer isso? Que o seno de um é o cosseno do outro, cosseno de um, ou seja, seno de A é igual a cosseno de B, seno de B é igual a cosseno de A. O seno do A é igual a cosseno do B, o seno do B é igual a cosseno de A. Como ele quer todo mundo em função de B, então o cosseno de A menos B vai ser o cosseno de A. Quem é o cosseno de A? O cosseno de A é seno de B. Então fica seno de B vezes cosseno de B, mais seno de A. Quem que é o seno de A? É igual ao cosseno de B. Cosseno de B, seno de B. Então aqui ficou seno de B, cosseno de B, seno de B, cosseno de B. Ou seja, o cosseno de A menos B ficou sendo 2 vezes seno de B, cosseno de B. 2 vezes seno de B, cosseno de B. Né? E isso aqui, 2 vezes seno de B, cosseno de B, tá vendo? Essas relações tem que estar na sua cabeça. Toda vez que eu vejo 2 vezes o seno de um cara vezes o cosseno, isso aqui, na verdade, é o seno de 2 vezes esse ângulo, ou seja, é o seno de 2B. Não tinha a resposta 2 seno de B, cosseno de B. Você ainda tinha que fazer essa transformação. Toda vez que você vê 2 vezes o seno do ângulo vezes o cosseno do ângulo, é porque isso aqui é o seno de 2 vezes o ângulo. Isso aqui é muito importante que vocês vejam. Tá? Até outra coisa, 1 menos cosseno ao quadrado, cosseno ao quadrado de um ângulo menos o seno ao quadrado. Isso aqui é o cosseno de 2 vezes o ângulo. Essas relações é bom que vocês fiquem atentos e atentos com os olhos bem abertos nelas, tá bom? Então vamos para a próxima. X e y, arcos do primeiro quadrante, seno de x é igual a raiz de 3 sobre 2, cosseno de y é igual a raiz de 2 sobre 2, cosseno de x mais y. Cosseno de x mais y é igual a cosseno de x, cosseno de y, menos seno de x, seno de y. Bom, na verdade, se o seno de x é igual a raiz de 3 sobre 2, quem é o ângulo que tem no primeiro quadrante que o seno é raiz de 3 sobre 2? Bom, o seno raiz de 3 sobre 2 é o 60. Então, o cosseno de x, que é o 60, é meio. Quem é o ângulo que tem cosseno no primeiro quadrante igual a raiz de 2 sobre 2? É o 45. Então, o cosseno de y, que é 45, também é... Aliás, o seno de y é raiz de 2 sobre 2. Então, como aqui, você poderia ter feito a relação fundamental para achar o seno e o cosseno desses dois? Poderia, mas se são senos e cossenos notáveis, que você já sabe o valor, é pensar direto no ângulo e ver qual vai ser o seno e o cosseno que você quer, tá?
Então, aqui o cosseno de x mais y, o cosseno de x vai ser meio, vezes o cosseno de y, que é raiz de 2 sobre 2, menos o seno de x, que vale raiz de 3 sobre 2, vezes o seno de y, que vale raiz de 2 sobre 2. Vai dar raiz de 2 sobre 4, menos raiz de 6 sobre 4. Raiz de 2. E no final das contas, fica raiz de 2 menos raiz de 6, todo mundo sobre 4. Beleza? O valor de cosseno de 15. Então, eu já estou vendo que tem radical duplo aqui. Então, provavelmente ele quer que eu use aquela formulazinha. Cosseno de x sobre 2 é raiz de 1 mais cosseno de x sobre 2. Então, o cosseno de x sobre 2 vai ficar 1 mais... Se eu quero que o x, o resultado fique 15, então eu vou pôr o x igual a 30. Então, o cosseno de 30 sobre 2. Então, o cosseno de 30 sobre 2, que é 15, vai ficar 1 mais cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Tudo isso sobre 2. Cosseno de 15 é igual aqui, fazendo 1 mais raiz de 3 sobre 2 sobre 2. Isso aqui vai ficar, o MC aqui vai ficar 2 mais raiz de 3 sobre 2 sobre 2. Fica 2 mais raiz de 3 sobre 4, né? Fazendo a divisão de fração aqui. Então, fica 2 mais raiz de 3 sobre 4. Isso aqui, aqui em cima vai ficar 2 mais raiz de 3. E raiz de 4 aqui embaixo fica 2. Então, a resposta nossa é a letra B de bola, beleza? Bom, acho que dá tempo de fazer mais uma. Vamos lá. Seno de y é igual a m, cosseno de y é igual a n. O valor de secante sobre cossecante. Secante, gente, é 1 sobre o cosseno. 1 sobre o seno, aliás. Ó, a cossecante, ó, como é que eu faço para decorar? A cossecante parece que é o cosseno, então ele é o seno. Parece o cosseno, mas é o seno. E a secante, esse aqui parece o cosseno, mas é o seno, e esse aqui vai ser o cosseno. Então, é 1 sobre cosseno de y sobre 1 sobre o seno de y. O que parece o cosseno é o seno, e o outro vai ser o cosseno. Então, fica 1 sobre cosseno de y vezes seno de y sobre 1. Então, ficou seno de y sobre cosseno de y. O seno de y vale m e o cosseno de y vale n. Então, ficou m sobre n. Essa é a nossa resposta. M sobre n. Dá tempo de fazer mais uma, né? Essa aqui foi rapidinha. Vamos lá. Tangente de 120 e B tangente de 240. Gente, 220 e 240, o 120 e o 240 são ângulos simétricos. Só que é o seguinte, a tangente de 120 ela é negativa, porque está no segundo quadrante, e a tangente desse aqui é positiva. Então, é o mesmo valor, só que um deles é positivo, o outro deles é negativo. Então, o B é menos A e o A é menos B, né? Um é o mesmo, só que com sinal trocado. Um é o outro com o sinal de menos, com o sinal trocado. Edi, o B... Aqui está falando que o B é negativo, que ele é menos A. Não, está falando que ele tem o sinal trocado do A. Tá? Então, ele tem o sinal trocado do A. Então, se o A é negativo, o B vai ficar menos uma coisa negativa, ele vai ficar positivo, tá? Quando eu falo assim, eu não estou falando que ele é negativo. Ele tem o sinal trocado do A. Cosseno de x é igual a 2/3, seno de 2x. Bom, seno de 2x, e agora a gente finaliza mesmo, prometo, gente. É 2 seno de x, cosseno de x. Eu só tenho cosseno, vou usar fundamental. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Seno ao quadrado é igual mais 2/3 ao quadrado é igual a 1. Seno ao quadrado mais 4/9 é igual a 1. Seno ao quadrado, o 4/9 passa para lá negativo. Vai ficar 1 menos 4/9 vai ficar 5 sobre 9. O seno vai ficar raiz de 5 sobre 9, mais ou menos. Como ele falou que o seno é positivo, então o seno vai ser isso aqui positivo, vai ficar raiz de 5 em cima, raiz de 9 embaixo é 3. Então, o seno de 2x vai ser 2 vezes o seno, que é a raiz de 5 sobre 3. A gente fez uma igualzinha, só que ele, ao invés de dar o cosseno, ele deu o seno, né? O cosseno vale 2/3. Então, aqui ficou 4
raiz de 5 sobre 9. Deu até a mesma resposta. 4 raiz de 5 sobre 9. Eu acho que naquela lá era a letra C e essa aqui deu letra A. Beleza, gente? Fechamos aqui, 30 minutos agora. E a gente volta para a próxima aula para resolver mais exercícios antes de ir para a função em si. Aí, função, eu só vou falar alguns conceitos para vocês de função trigonométrica. E não tem nenhuma conta, não. A par de conta toda já está nessas questões que eu falei com vocês aqui agora. Até já!